isso aí, senhoras e senhores, estamos de volta com mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. E eu quero começar esse podcast agradecendo demais o carinho da sua audiência, que tem aumentado, não é, Bruno? Os números de inscritos, a quantidade de visualizações, compartilhamentos, vocês têm sido incríveis para que possamos levar cada vez mais informações e muito relevantes, hoje extremamente importante para quem deseja empreender. Pelo que eu falar de grana, né, Dan? É isso aí. Bom, aqui é o apresentador Danilo Santos, ao meu lado, nós vimos de bancada, Danilo está Bruno Rodrigues. Tá? Entrosadíssimos aqui. É sensacional. Dan, prazer imenso estar com você mais uma vez, meu amigo, para a gente falar de um serviço importante que existe há algum tempo aí, mas que muitas pessoas às vezes nem sabem do que se trata. E é o Banco do Povo. Bom, para falar sobre digamos assim, esse serviço importante que a gente tem, nós estamos com uma especialista aqui que vai falar sobre crédito, juros, prazos, quem pode, quem não pode. Vamos destrinchar para saber mais sobre o Banco do Povo. Para isso nós vamos falar com a Natália Farias, ela que é chefe de divisão da Senep, né, que é a nossa secretaria de empreendimentos ali, de micro e pequenas empresas, faz um nome imenso, pequenas. Exatamente. Natália, bem-vinda. Primeiro, para a gente começar, né, a gente quer saber um pouquinho mais sobre você, né, tempo de prefeitura, quanto tempo você está conosco, como é que você foi parar essa missão, né, e depois a gente destrincha um pouco mais do que é esse serviço para a população. Então, vamos lá, gente. Tudo bem? Prazer em conhecê-los. Meu nome é Natália. Sou chefe de divisão da Secretaria de Empreendedorismo da microempresa da Inverno do Pequeno Porte. Eu estou na prefeitura há exatamente 8 anos. Esse ano vai fazer 8 anos. Iniciei minha carreira aí já no Banco do Povo. Aí hoje, enquanto administrante junto ao Banco do Povo durante 5 anos, surgiu a oportunidade de chefia de seção de ambulantes e posteriormente de divisão. Então, hoje a nossa secretaria atende tanto a questão do Banco do Povo, a questão do poupa-tempo do empreendedor dentro da associação comercial, que faz toda a parte de regulamentação do MEI. Aí temos a educação empreendedora, que entra com a parte de capacitações totalmente gratuitas para a população. Temos os feirantes, Feira Livre e Feira da Barganha. E o último, mas não menos importante, os ambulantes. Certo. É tudo isso que nós temos. É importantíssimo, mas hoje a gente vai, né, dar uma atenção especial ao Banco do Povo. Então, Natália, explica pra gente, né, o que é esse programa, esse serviço que a gente oferece para a população, desde quando que a gente tem, né, e como é que funciona, e aí a gente vai dissecando. E eu vou te dizer uma coisa, o Popo, ele é um microcrédito produtivo, embasado em lei, então existe desde 97, aqui em Sorocaba ele existe desde 2000, então existe uma longa estrada e eu vejo que muitas pessoas não sabem que existe essa opção. O Banco do Povo, ele, como eu te falei, né, ele é do estado de São Paulo em parceria com os municípios. Então, se não me engano, a gente tem em torno de 500 unidades em todo o município, aí possíveis agentes de crédito. Todo estado? Todo o estado. Perfeito, ok. Tá. Não, município. Eu falei, nossa, se a gente tiver todo o Banco do Povo... Não, mas é estado então, né? Tá. E aí seria isso, o Banco do Povo. Então, ele serve para ajudar os empreendedores que estão iniciando sua carreira no momento, ou que já está há um tempo, mas precisa comprar e investir no negócio. Natália, a respeito dessa, como a gente falou, né, o Banco do Povo não é algo novo para nós, né, eu me lembro já de ouvir falar muito sobre isso, mas a população em si tem, eu não sei se exatamente algum tipo de barreira, o que você acha que deve causar para que eles não se aproximem tanto, porque a gente vai falar daqui a pouquinho dos benefícios que são inúmeros, né, em relação a um banco convencional, por exemplo. O que você acha que é a principal barreira para eles não terem esse... É porque é um banco muito bom, os juros ele é muito baixo, então eu acredito que tudo que é bom, o pessoal gera uma certa desconfiança em achar que seria um golpe, é muito bom para ser verdade. Então eu acredito que as pessoas até conheçam por nome, mas tem esse receio de se aprofundar. Bacana também. Porque é muito bom. de fato, né? Principalmente nos dias atuais, a gente teve muitos golpes e tudo mais, né? Exato. Mas uma das coisas é descobrir exatamente a fonte, né? E aqui a gente está falando de algo, que é o Estado em parceria com o município, então não tem erro. Bom, entendendo isso, né? Vamos começar aqui a falar então dos benefícios. Se puder falar para nós um pouquinho, a diferença aí que o munícipe, o cidadão vai ter entre, por exemplo, um banco convencional e o Banco do Povo para começar a empreender. Por favor. O banco convencional ele é mais voltado
ao mercado em geral. Já o Banco do Povo ele é um crédito orientado, ele é um microcrédito produtivo orientado. Então, veja, você não vai pegar somente o dinheiro e acabou. Tem toda uma questão por dentro, né? Então, tem uma capacitação que é obrigatória a ser feita, uma capacitação de 12 horas online pelo Sebrae, mas ali você vai aprender coisas básicas, então tem uma orientação. Os agentes de crédito vão até a empresa para tirar foto, registrar. Então, a grande diferença seria isso. Enquanto um banco comum, você toma o crédito, né? Se paga os juros que tem que ser pago, e vai viver a vida, e isso pode dar muito bom, muito ruim. E tem o Banco do Povo que tem essa orientação. A gente acompanha o cliente por um tempo. Essa orientação para eu entender, por exemplo, eu chego lá, desejo abrir um estúdio de tatuagem, por exemplo. E aí é essa orientação. Não posso chegar lá de repente, alguém vem aqui emprestar um dinheiro aqui. Pra quê? Emprestar, sei lá, vai que tá chegando um feriado aí. Qualquer coisa, né? Sempre tem que ter uma finalidade para a empresa, tá? Certo. E aí quando a gente fala em questão de empresa, eu acredito que a grande barreira é mas eu tenho uma empresa no meu quarto. Será que eu consigo pegar o crédito? Claro que consegue. Ainda é a sua forma de atuação. Legal. Então talvez isso seja um impeditivo que o pessoal tem em mente, do tipo, então o Banco do Povo só vai emprestar para empresas estruturadas. Não, senhor. Você que é sacoleiro, que está fazendo o seu trampo aí na correria do dia a dia, precisa comprar mais mercadoria, a visita, a gente pede para que o cliente venha até nós, que é a forma dele atuar, de porta em porta. A gente faz as fotos dos produtos que a pessoa já vende. Então, tem essa diferença. Legal. Quais são os requisitos? O que você precisa? Ser maior de idade, tá? Aqui em Sorocaba, nós só atendemos as empresas aqui de Sorocaba. Aí, nos outros municípios, cada município fica responsável por atuar dentro do seu município, tá? Então, aqui em Sorocaba, só em Sorocaba, não pode ter restrição. Serasa é Cadinho. Tá? Então, em Cadinho estadual, quando isso é uma multa de trânsito que ficou, não pagou, e aí na hora que vai fazer o levantamento, regularizar tudo isso. É porque o Cadinho, ele é toda a dívida que você tiver por estado. E um problema do estado, você não pode ter pendência. E agora só abrindo um parênteses aqui. Você tem que ter o CNPJ. Sim e não. Aí você consegue emprestar até quem é CNPJ, que são os empreendedores informais. E é para quem está começando. Aí a gente vai entrar, acredito que nessa parte das diferenças, né? O que o CNPJ consegue são as Perfeito. Bacana. Só que fazendo um adendo, né, que você falou, o CADIM é tudo que é multa de trânsito, normalmente. Tudo que é o Estado. A multa de trânsito foi mais um exemplo, mas tudo que seja relacionado ao Estado. Certo. E a pessoa, de repente, não sabendo que ela tinha aquela multa, aquela situação, descobre com vocês, consegue sanar essa pendência e retornar para... Exato. Por exemplo, se você tiver pendente com o IPVA, por exemplo, Isso. Vai conforme o certinho. Que é o- Aí você, vamos supor, né, a surpresa lá de descobrir. Aí regulariza e tá citado de novo, entendeu? Não é um não definitivo, né? Regularizou, então você fez aqueles parcelamentos. O nome saiu pro Serasa, saiu pro Cadinho, vamos entrar, não vai dar certo. sabia disso, Dan? Pois é, muito bacana. Não fazia ideia. Você vê, aí agora faz mais sentido aquele receio, de repente, do cidadão ir buscar a casa do cidadão pelos benefícios que tem, né? Porque você tem aí, tanto para CNPJ quanto para CPF, não é um crédito voltado para empresas estruturadas, mas para empresas que estão sim estruturadas, empresas que estão em andamento, principalmente aquele que, poxa, começou algo ali no quarto, ali, vendendo, enfim, de repente precisa de um crédito para dar sequência, né? Bom, então você que está nos acompanhando aqui, tem muita coisa ainda para a gente falar, mas já deu para entender que a gente vai falar de coisa boa hoje. Então você não pode deixar de dar o like, se inscrever no nosso canal e compartilhar geral aí, porque essa informação de fato ela é extremamente relevante para você e para aqueles que desejam empreender. Talvez você que está assistindo, né, ali só ouvindo, achando interessante, vai sair esse podcast aqui querendo empreender. Com certeza, de repente já sabe que tem essa facilidade, né? Exato, esse ponto de início aí, podendo fazer da própria casa, É né? muito bacana. Perfeito. Nath, uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, da questão da pessoa desse crédito ser orientado. Até dei exemplo, né, da pessoa que abriu um estúdio, por exemplo, de tatuagem, enfim e tal, já está trabalhando com isso e quer ampliar, né? Isso é muito bacana porque ajuda até mesmo o próprio empreendedor, né? Porque às vezes existem aquelas dificuldades no meio do caminho e fala, poxa, eu não vou mais fazer isso, vou começar
trabalhar com, vou fazer uma padaria, sei lá. E ele vai para outro lado e acaba não crescendo, não avançando, né? Vocês têm algum tipo de serviço lá, pós isso, a pessoa que deseja ampliar o seu conhecimento, sei lá, ser direcionado, vocês têm algum tipo de serviço lá na secretaria que auxilia esse empreendedor? Ó, em relação ao Banco do Povo, tem todo um caminho a ser seguido. Então, só para vocês entenderem o fluxo. A pessoa vai lá, leva os documentos, a gente dá a entrada na solicitação via sistema. Não apontou nenhuma restrição, a gente vai na casa da pessoa, no empreendimento, onde for o local que da empreenda. Aí a gente vai acompanhar essa pessoa por pelo menos 60 dias. Por quê? Ela precisa prestar contas, entendeu? Então, assim, acredito que vai falar um tipo de juros, que é a gente segurando a questão dos juros. Mas a gente acompanha assim, essa empresa por 2 meses, porque precisa apresentar as notas fiscais de o que comprou e prestar contas, entendeu? E aí essa pessoa fica dentro do nosso lei. Hoje, com a educação empreendedora, que é uma das nossas sessões, todos os meses a gente está tendo capacitação voltada para a empresa. E aí tem diversos temas. Como você fazer vídeo com o ChatGPT, como você melhorar seu fluxo de caixa. Então, a gente divulga também para esses empreendedores. Então vocês estão atualizadíssimos, né? Porque, além de tudo, ensina a mexer hoje com a inteligência artificial, né? Que muita gente, às vezes, usa ali para fazer perguntas simples do dia a dia, mas ela pode usar essa inteligência para ampliar aí o seu negócio, para ampliar conhecimento e, principalmente, a divulgação, não é mesmo? Você falou de entrar no mail, então significa que não é um empréstimo só, né? Você pode... Faz parte do ecossistema, entra dentro do nosso ecossistema no sentido da gente divulgar tudo que a secretaria tem para ofertar. E que às vezes a pessoa vai só no sentido de pegar crédito, mas aí depois nós enviamos todo o material para ela no sentido de divulgação dos cursos, e aí a pessoa mesmo começa a entender melhor como funciona toda a secretaria. Então, assim, ali, até na questão, imagino eu, né, da educação financeira, para que ela possa ter um negócio saudável, né? Tem essas dicas, muitas parcerias ali com o Sebrae, por exemplo. Mas eu digo também a questão da busca pelo crédito. Não é só uma vez, né? Se a pessoa, a pessoa ou a microempresa ela tiver um bom comportamento, saber fazer o uso, presta bem as contas, ela pode fazer utilização de novos créditos depois, né? Eu tenho um cliente mesmo que, na época que eu estava com cliente de crédito, né? Ele já estava no 4º crédito. E aí, era uma papelaria. É uma papelaria muito famosa. E ele sempre tomava crédito, que era o teto máximo, né? Eu tomava todos os créditos, pagava tudo certinho, eu tomava outro crédito. Por questão do capital de giro, de fazer a manutenção do estoque. E aí, sabe do que? Aí vai comprar no ofertão, que tem mais juros, né? Você paga ali à vista ao fornecedor, muitas vezes tem desconto. Por ter sido bom uso, né? Exatamente. Então você vê que, por exemplo, né, no caso dessa empresa que ela citou, fez o empréstimo já está na 4ª vez, né? Porque o empréstimo ele não é necessariamente, às vezes o pequeno empreendedor, aquela pessoa que está pensando em empreender, ele só não consegue, por exemplo, alavancar por falta de capital de giro, né? E aí aquele receio, poxa, mas se eu fizer um empréstimo eu vou entrar em dívida. Ele não entende que na verdade não é uma dívida, aquilo ali é um investimento necessário para que ele possa crescer. Porque se ele não tem capital de giro para poder comprar, como é que ele vai fornecer? Não é verdade? Então é nessa hora que ele vê que a possibilidade desse empréstimo vai fortalecer o negócio dele, né? Então a gente está vendo uma empresa, como você citou aqui, já no seu quarto, né? No seu quarto empréstimo, né? Então você que está nos ouvindo aí, com certeza a gente vai falar daqui a pouquinho que a Natália falou que a gente vai segurar um pouco aqui, e é a questão dos juros. Por que é tão, né, essa diferença assim entre algumas vantagens que nós estamos vendo aqui, mas você vai ouvir daqui a pouquinho o que é os juros, qual é o valor, enfim, do mercado e também do que é os juros aí do Banco do Povo para que você possa avançar. Bom, Natália, diante disso, existem alguns os critérios aqui que você nos falou, né? A pessoa que, por exemplo, hoje, ela não tem assim, ela começa a assistir o nosso podcast, ela tem algo em mente para empreender e ela deseja fazer sei lá, vou fazer esse empréstimo. Mas ela não sabe muito bem, né, qual caminho seguir. Ela vai encontrar esse direcionamento lá junto com vocês? O direcionamento que a gente sempre dá para o cliente é como você quer seguir.
você já não pensa em formalizar, abrir um CNPJ, abrir um ID-Framework individual, para você ter as suas contribuições ali, você não deixa de contribuir com a questão de INSS também. Então, a gente sempre opta e oferece a questão da formalização para o cliente, né? Mas tem aqueles clientes que ainda assim, no sentido de, mesmo de insegurança, ou de achar que está muito recente, não quer um passo tão grande, aí eles conseguem fazer os empréstimos também para a pessoa física. Só que daí tem umas questões a mais, no sentido de solicitar o fiador. Então, no sentido assim, de crédito, a gente sempre opta e oferece ao cliente a questão da formalização, porque daí essa questão do avalista cai com terra. Então você não precisa ter um fiador ali junto com você no crédito, sabe? Entendi. Muito bacana, muito bacana. Fala um pouquinho para nós dos números aí, para que o povo possa entender aí, mais ou menos, de empréstimos, enfim, os dados que você tem ali sobre o Banco do Povo, para que a galera possa ter uma noção aí do que é o poder aí dos anelhões. Nós crescemos bastante nos últimos anos. Depois da pandemia, o nosso boom maior foi na pandemia, né? Que a gente teve entre uns 4 milhões e meio Uau! no ano. Este ano, o último levantamento que a gente fez, estava em 1 milhão e 800, entendeu? Então, a média de liberação por ano é entre 1 milhão e meio a 3 milhões, entendeu? O boom mesmo foi na pandemia, porque daí também o programa inovou, comentou alguns valores, agora diminuiu, mas teve esse com lá. Há alguma sanção para inadimplência? O que acontece se a pessoa não colaborar, não pagar, não fizer a parte dessa? Isso é importante também. Vai a cobrança. Tem uma cobrança, vai para os escritórios de cobrança e você vai ficar com o NOPIC estrito. Então, tanto o CNTJ quanto o CCPF, então você tem essa questão. E aí, hoje, antes não tinha essa questão dos escritórios de cobrança, hoje tem. Desde 2022, se não me engano, o Banco do Povo entrou a questão dos escritórios de cobrança. Então, gera processo depois, se você não pagar, é bem sério. É um empréstimo, né? Como outro qualquer. Lógico, você tem aí a vantagem, né? E para poder conseguir esse empréstimo, mas como falado aqui, ele é direcionado. Então tem um objetivo, né, para isso. Se não for pago, como todos os demais, precisa ser levado aí hoje são as agências, né? Você falou? Escritórios de cobrança, para que possa dar sequência. Até porque o bom pagamento disso vai permitir que outros empreendedores possam também avançar, não é verdade? Nati, diante disso, conta para nós aqui aquilo que o nosso munícipe, mas pera, antes tem que se inscrever no canal agora. Não dá um ouro desse. Nossa, Então, eu vou esperar, vamos lá, 3 segundos, vai. 1, 2, pronto, agora sim, inscrito no canal. Nath, fala um pouquinho para nós aí, você falou de várias vantagens aí do Banco do Povo, mas qual é os juros aí, a diferença que o cidadão vai ter, o que ele pode esperar de benefício aí? Só coisas boas. Então, na questão de quem tem CNPJ, a taxa de juros é de 0,35% ao mês. Zero o quê? 35. Não dá nem meio por cento. Baseado nos poderes. Assim, empreender não seria comprar um carro, não? Será que ela vai fazer um negocinho ali? Nada. Não, o juros ele é muito bom. Então, ó, para vocês terem uma ideia, se você quer um simulador, ó, vamos pegar aqui algo que seja bem real, isso falar. Então, a pessoa tomou crédito no valor de 21 mil. Já vou falar do valor também, que não seria o valor máximo, tá? Porque aquilo são microcréditos de fomento, né? Então, ó, 21 mil em 36 parcelas, ficaria 644 por mês. E no final desse tempo todo, você vai pagar 23.193. Então, você pega 21 e devolve 23.193. 2 mil? Em 36 meses. Caramba! Pô, agora que me deu uma dúvida, né? Vamos supor que você já tenha um dinheiro guardado e queira fazer parte de uma franquia de uma empresa famosa. Aí não é abrir, né? Você poderia utilizar o Banco do Povo para complementar essa renda para fazer parte ou não? Consegue, e também, assim, isso vale para tudo, né? Então, qual é a maior finalidade, assim, o que você pode comprar com o Banco do Fogo, né?
equipamentos, ferramentas, maquinários. Tem maquinários aí que custa 60 mil fácil, tá entendendo? Porque a pessoa já tem lá uma quantia guardada. Isso, então você pode complementar. Pode. Não é necessariamente para começar, né? Tirar do zero um negócio. Então, de repente, se você tem ali uma empresa já mais consolidada, você precisa comprar um equipamento. O equipamento é 100 mil, 280 mil, você já viu isso? Se vira dos 80 pau e aí Exato. pega o beat de vocês. Perfeito. Maravilha. Ai, que legal. Isso que a gente está falando aqui, né? Para fortalecer o empreendedorismo dentro da cidade. Porque a ideia do Banco do Povo, como eu até brinquei aqui, né, na questão de carro, não é a pessoa entrar em uma situação, emprestar um dinheiro por emprestar, isso sem sentido, né? Então você que tem um negócio já em andamento, você pode fortalecer. A pergunta que você fez, muito, muito bacana, digamos que a pessoa pretende, né, tá vendo uma franquia, já viu alguma similaridade, mas ele tem lá a franquia, custa, sei lá, 30 mil reais, e desse ele tem 15 mil, então ele consegue complementar por isso aí. Dá para fazer bastante coisa com o crédito. Então, maquinário, ferramenta, equipamento, matéria-prima. Por exemplo, o cara vai vender churros, ele precisa complementar com o caco. Equipamento ali. Motoboy. Dá para tirar uma moto para motoboy, sim. Carro, desde que seja um veículo utilitário, então uma Fiorino, um carro, e que seja voltado ao seu trabalho. E o KNAI seria condizente com o que você está realizando. Que o KNAI seria o código de atividade, né? E, então, assim, só para não deixar dúvida, que não vale para crédito pessoal ou dívida da empresa, isso não dá. Mesmo que seja da empresa, mas dívida da empresa não rola, porque você vai precisar prestar conta de tudo que você comprou. Então, através das notas fiscais, sabe? Lá, você vai ter ali depois que acontecer a concessão na sua conta bancária, você tem 60 dias para prestar conta. Então, maquinário, equipamento, ferramenta, matéria-prima, manutenção do estoque. Outra coisa, eu preciso de lead, eu preciso de propaganda, eu preciso de uma fachada aqui, que chama a atenção da galera, dá pra fazer também, ó. Tudo você vai fazer o orçamento antes, entendeu? Cai dinheiro na conta e você presta a conta do que você usou. É uma notinha fiscal, tudo certo. E aí, tá apto até para fazer novas tiradas de crédito, uma vez que você pagou. E eu certinho que certinho. Excelente. Você citou uma coisa aqui que parece é muito comum, aliás, porém para algumas pessoas é extremamente novo isso. O KNAI, fala KNAI, né? KNAI. O KNAI. Fala um pouquinho da importância disso, porque às vezes, né? Vamos falar daquilo que está começando. É o que vai direcionar a empresa da pessoa aí depois, né? O KNAI é o código de atividade. Então, na hora que você vai abrir ali a sua empresa, você tem que escolher exatamente qual é o serviço que você vai ofertar, ou então qual que é o comércio que você vai colocar ali, é comércio varejista, vestuários. Então, não, é cabeleireiro, é ali a decisão, né? Outros no meio você pode ter uma principal e, salvo engano, até 12 secundárias. Então, você já não aumentou para 15 secundárias. Ou seja, você tem a principal aí, a carro-chefe, digamos assim, e mais 12 secundárias. Mas é claro que é assim, ó, na questão do crédito, vamos supor, os cabeleireira, eu preciso comprar uma chapinha, um secador, eu preciso comprar aquela totona lá no cabelo, isso comprar coisas, entendeu? Ou de repente você precisa ali comprar espelho para terminar o seu salão, ou de repente fazer um painel decorado. Enfim, o que Hoje tem muita essa questão do instagramável, né? Fazer tirar uma foto aí. Então, essa é a sacada. Nesse momento que você tem que procurar o mundo do povo. Nesse momento você quer dar esse upgrade para você não descapitalizar e você tomar um crédito consciente de fato, sabe? Que não vai afetar também. E a gente sabe que é outro departamento, mas muito dessas questões para você começar, temos a Unitem, né? Com diversos cursos que também pode te clarear as suas ideias para começar um negócio, né? Exato. É porque, assim, a CEMEP, ela entra mais na questão da educação empreendedora, da parte da gestão, mas isso a gente não faz sozinho, tá? Eu quero deixar bem claro, o nosso principal parceiro aqui é a Associação Comercial e também o Sebrae. Ótimo, Tanto uma parte da CEMEP está dentro da Associação Comercial, que tem dado super certo, e o nosso grande parceiro nesse sentido de educação empreendedora é o Sebrae, tá? Então, toda essa parte de gestão é o que a CEMEP oferece. Já a questão da sede, da Unitem, é voltado a, de fato, tocar a mão na massa. Então, como que você vai aprender a fazer uma unha, né? Tirar uma cutícula. Tanto que eu tirei a ideia quando você falou do cabeleireiro ali e tal. Porque você vê que se complementam as coisas. Né? Exato.
Isso que é o bacana. Isso que é bacana, trabalhar juntos, né? Você vê aí em equipe, de fato, um apoiando o outro, direcionando. A pessoa que está nos ouvindo aqui talvez vai procurar lá vocês, como eu disse, com aquela vontade, poxa, eu quero fazer, mas eu não tive nenhum contato, tá? Vamos direcionar você, lá vai ter curso, enfim. Você está vendo tudo isso para que a cidade de Sorocaba possa se desenvolver. Nós temos inúmeras possibilidades para você que está nos assistindo aí no teu celular, onde você estiver. Existe uma possibilidade para você também empreender em nossa cidade. Bom, estamos chegando aos finalmente aqui do nosso programa, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta ali para a Nath, depois eu vou passar para o Bruno. Estamos falando, né, todos esses benefícios, falamos dos juros aqui, fiquei empolgado até em comprar um Taba, eu não vou empreender, eu só Desde que ele só ia ter os requisitos. no meu caso não era só pagar um rolê mesmo, então eu vou empreender, depois eu vou procurar o Banco do Povo. Mas o munícipe ali que está nos ouvindo, ele quer procurar o Banco do Povo, como ele encontra? Telefone, enfim, o e-mail e também interesse vocês, precisa agendar ou pode chegar lá pessoalmente? Bom, nosso horário de funcionamento é das 8h30 até as 4h. Estamos hoje localizados na Avenida General Carneiro, 290. Inclusive, a gente mudou recentemente. Vocês não foram, não É verdade. Não. Nós estivemos presentes. E você de casa vai conhecer nosso espaço. Isso aí. E pelo telefone é o 3229-2370. E-mail é sorocaba@bancodopovo.sp.gov.br. Perfeito, olha. Entra a colaboração no nosso mágico Marcel, que coloca aqui para vocês por aqui. Fica bom demais. É isso aí. Bruno, agora é contigo. Bom, então agora a gente finaliza aqui nessa questão das considerações finais, Natália. E aí a gente pede pra, de repente, se a gente não falou alguma coisa que você fala, não, isso aqui faltou falar, ou se tá tudo certo, beleza. Momento dos agradecimentos, a gente sempre dá aquela dica pra não ficar falando o nome, porque se esquece de alguém gera ciumeira, né? E de repente um recado que você queira dar de incentivo para conhecer, né, esse trabalho que vocês fazem. Do Povo, você tem uma câmera específica para você fazer isso. E, mais uma vez, a gente agradece e parabeniza, né, por esse trabalho que movimenta economicamente a cidade e nada mais que também ajuda a construir sonhos, né? Exato. Bom, acredito que minhas considerações finais é parabenizar você, empreendedor. Só de você decidir empreender, você já é um guerreiro. Empreender não é um caminho fácil, é para poucos. E vocês são vitoriosos somente por escolher em empreender. Outra dica, não deixe para depois, nem deixe para amanhã. Às vezes o amanhã não chega, infelizmente. Então, faça hoje, corra atrás hoje, pegue um crédito hoje, não deixe para amanhã não. Acho que seria isso. Perfeito, né? Que mensagem boa. Forte, né? Bacana. E eu fico feliz em poder, né, no nosso podcast aqui, a gente leva muita informação. E a gente aprende também muita coisa aqui. Dúvida. E como, por exemplo, o Banco do Povo, a última mensagem da Natália, eu acredito de verdade mesmo que pessoas que vão nos ouvir lá do outro lado realmente vão despertar para empreender e, quem sabe, aí mudar de vida e colocar depois lá, né? Daqui a alguns meses ou anos, aí colocar, olha, aquele podcast mudou, né? E nós acreditamos dessa maneira. Bom, dessa forma, queremos agradecer demais aí o carinho da sua audiência. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar sua curtida, porque isso ajuda demais a enviar para mais pessoas aí o nosso conteúdo, ok? Muito obrigado você de toda a nossa querida região. Bruninho, Valeu, mais um podcast juntos. Todos os dias, todas as semanas, aliás, um novo episódio aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.